Boa noite a todos, aos presentes e aos que de casa nos prestigiam. Essa que é a apresentação de número 191, né? Faz ou fazem, como o português é complicado, a gente nunca sabe o que é certo e o que é errado. 1337 dias que fizemos a primeira live aqui nessa casa, foi lá no início da pandemia, né? Hoje começa o outono. Esperamos que o calor diminua, né? Pois tem estado insuportável. Bem-vindo ao outono, que começou hoje às 6 horas e 6 minutos de hoje. Dia 22, sexta-feira, comemora-se o Dia Mundial da Água, né? Assim como o Dia da Mulher, o Dia da Mãe, deveriam ser todos os dias e não apenas um dia. Mas quando tem um dia, é bom para a gente estar lembrando e chamando a atenção de todos, né? O tema do Dia Mundial da Água no Brasil, em 2024, é: a água nos une, o clima nos move, destacando a importância da gestão integrada para enfrentar os desafios climáticos da preservação dos recursos hídricos, né? O Dia Mundial da Água é comemorado anualmente no dia 22 de março, sexta-feira agora, tá? Mas necessitamos da água todos os dias, né? Plantar árvores é fundamental, mas árvores, menos calor, mais água, né? Atitudes fazem um mundo melhor para todos nós. Inclusive o evangelho de hoje é o homem de bem, né? Se tivéssemos mais homens de bem, o mundo não estaria nessa penúria que está, não estaria envolto em tanta mentira como está, tá? Bom, o evangelho de hoje é o capítulo 17, né? O item 3, o homem de bem. O Marcos vai fazer a leitura, tá? Livro e pinturas, e pintura mediúnica foram sorteados aos presentes, né? O livro de hoje é o Minutos com Chico Xavier. O livro tem 256 páginas e 93 capítulos, né? Misericórdia Divina é o texto, é o nome do capítulo, né? E as páginas 109 e 110, tá? O De Luca pega sempre um texto dito por alguém importante, lógico, que tem conteúdo, e dissemina, mostra para nós o que ele quis dizer com aquelas poucas palavras, num texto mais longo um pouco, tá? A Misericórdia Divina foi escrita por Chico Xavier. Quando temos dívida na retaguarda, mas continuamos trabalhando a serviço do próximo, a Misericórdia Divina manda adiar a execução da sentença de resgate, até que os méritos do devedor possam ser computados em seu benefício, tá? Isso tem um significado muito, mas muito interessante. Vamos lá ver. Temos nessas palavras de Chico valioso ensinamento a respeito dos mecanismos de atuação da justiça cósmica. Ainda que seja a lei divina, o retorno a nós mesmos dos desacertos perante a vida, em forma de obstáculos, doenças e carências várias, a misericórdia de Deus sempre nos contempla com o adiamento da execução do nosso karma negativo. Todas as vezes que estejamos trabalhando pelo bem de nosso próximo, a Deus não interessa o nosso sofrimento. A dor é mero reflexo indicando que nos afastamos da lei do bem. Então logo retornemos a semear bênçãos na vida de nossos semelhantes. Então logo retornemos a semear bênçãos na vida de nossos semelhantes, atrairemos igualmente bênçãos para a nossa jornada. O chamado karma negativo se dissolve aos efeitos do karma positivo. A justiça divina tem várias maneiras de promover o restabelecimento da harmonia diante das situações em que nosso orgulho falou mais alto do que o amor. Tudo depende de nossa predisposição em admitir nosso equívoco, corrigi-lo tão logo possível. Dor, sofrimento e culpa
são expedientes desnecessários quando o amor toma a conta de nossas atitudes e faz com que o mal de ontem se dissolva no bem de agora. Vou repetir: dor, sofrimento e culpa são expedientes desnecessários quando o amor toma conta de nossas atitudes e faz com que o mal de ontem se dissolva no bem de agora. Perdão, tolerância, amor e caridade não são apenas virtudes inertes, não são apenas virtudes inertes no caminho daquele que aspira à ascensão espiritual. São, antes de tudo, verdadeiros advogados de nossas causas perdidas perante os tribunais do além, impedindo que o martelo de nosso karma caia inteiramente sobre nós. Isto é misericórdia. Pois bem, esse foi misericórdia divina. Mas eu vi muito rapidamente aqui, e hoje Dona Zélia não pôde vir, ela está se recuperando, porque ela está muito fraca, mas está bem, está sob controle. E eu vou fazer aqui a leitura então do Sem Alimentação, né? O Sem Alimentação é um texto, duas linhas escritas por André Luiz, e ela me retorna a um pensamento sobre a lei da atração. Vocês já devem ter ouvido falar da lei da atração, né? É aquela história, quando eu fico reclamando muito da vida, mas nada dá certo, então é isso que eu estou pedindo para o universo, e o universo me retribui, fazendo com que as coisas aconteçam negativamente para o meu dia a dia, né? Então, sem lamentação, quem vive colecionando lamentações caminhará sobre a chuva de lágrimas. Muito simples, né? Quem disse isso foi André Luiz, tá? Estamos sob o regime da lei do semear e colher. O atleta adquire um corpo modelado porque se dedica ao esporte. O cientista adquire notoriedade porque se aplica à pesquisa permanente, pelas mesmas razões que se entrega habitualmente à lamentação. Outra coisa não poderá colher, a não ser lágrimas e dores, conforme a instrução de Chico Xavier recebeu do mundo espiritual. A lamentação é a fixação do ponto infeliz de um determinado problema. Se me prendo a esse ponto, não verificando outros pontos positivos e outras possibilidades de êxito, minha mente se fecha na negatividade e, por consequência, passará a atrair tudo que for negativo também. Não focalize o fracasso, a dor e a dificuldade. Apenas aprenda com as situações à sua volta e faça o que precisa ser feito para sair daquela situação. Lamentar é adiar o dia da melhora. Troque queixa pelo aprendizado da experiência. Em qualquer problema, sempre há uma porta aberta do lado que nós menos esperamos. A lamentação, porém, sempre coloca a nossa visão em direção à porta fechada. Lamentar é investir no fracasso e se afastar de suas possibilidades de vitória. Vamos destacar as lágrimas? Quem sabe consigamos isso com esse verso de Cornélio Pires, recebido por Chico Xavier. Eu acho que todo mundo já deve saber, mas a primeira psicografia de Chico Xavier foi um livro chamado Parnaso do Além-Túmulo, onde ele incorporou uma série de poetas que viveram, né, aqui nesse mundo e que passaram para ele. Inclusive ele teve um processo em cima dele, dizendo que ele estava roubando. Eu não me lembro o nome do autor, mas ele recebeu da família um processo. Então a poesiazinha pequena sempre: pessoa que se declara doente, triste e abatida, sempre te tranca na cara, já é pessoa vencida, tá? Que todos nós tenhamos, né, a consciência de que, se Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui vivendo o hoje, o aqui e agora, eu acho que nós temos que entender que Ele quer que a gente seja feliz e não sofra. Mas eu estou passando por umas dificuldades. Pois bem, lá atrás fizemos um punhado de porcaria,
E se não tivéssemos feito porcaria, não estaríamos encarnados nesse mundo, que é considerado um mundo de expiações e provas. Todos nós estaríamos, sim, né, vivendo uma situação... ninguém veio aqui para fazer festa só. Lógico que é bom fazer festa, é bom aglomerar, mas de vez em quando tem aqueles problemas. Tem uma pandemia, né? E a pandemia, ela pode ser diminuída drasticamente com vacina, mas existem aqueles que não acreditam na vacina. Por quê? Porque aonde se viu fazer uma vacina tão rápido como fizeram, né? Pois é, só que tem um detalhe. Alguém pode me responder uma pergunta? Por que de 4 mil pessoas que morriam por dia no Brasil, hoje morrem muitos poucos, mas continuam morrendo e está aumentando o número de infectados pela Covid, né? Porque algumas pessoas não tomaram vacina. E essas pessoas que não tomaram vacina, elas são candidatas a fazer com que morra alguém do círculo que ela convive. Porque existe, o nome chama-se assintomáticas, são pessoas assintomáticas. Elas adquirem o vírus, né? O corpo não manifesta nenhum problema, não sente dor, não sente falta de comer, não sente febre, não sente coisa nenhuma. Mas ela está com o vírus. Mas ela transmite para alguém da família. E talvez esse alguém da família não tenha a mesma sorte que ele. Pode até ter sido vacinado. Essa pessoa pode morrer. E eu acho que Deus faz as coisas para que a gente aprenda o que deve e o que não deve fazer. Então a responsabilidade do livre-arbítrio é muito grande. Quando eu assumo uma postura, eu estou me responsabilizando por uma série de consequências. Se eu não assumir nenhuma postura, então deixa para lá. Eu não tenho responsabilidade nenhuma com o que está acontecendo. Agora, a dengue é outro problema que está dando problema seríssimo em todos os lugares, né? Por quê? Porque as pessoas não são capazes de evitar com que a água fique acumulada no seu quintal. 90% dos focos de dengue estão dentro das nossas casas, nossos quintais, né? Então, se nós observarmos o que o Marcos vai ler, o Homem de Bem, nós vamos descobrir que nós estamos precisando de muitos homens de bens para poder melhorar um pouco esse mundo que está cheio de muita gente mentirosa, muita gente falsa, muita gente ruim, e que consequentemente quem assume essa postura consequentemente vai ter as suas consequências, e não cabe a nós julgar o que as pessoas estão fazendo. Cabe a nós, cada um, fazer o seu papel. Então faça a sua parte, que de repente o mundo pode ficar um lugar muito melhor para a gente poder viver, tá? Fiquem com Deus, muito obrigado. Boa noite a todos. O Evangelho de hoje é o capítulo 17, Sede perfeitos. E o item é o homem de bem. Então aqui a gente vai entender como que nós temos que nos analisarmos. Só nós mesmos é que vamos saber como que a gente está agindo, fazendo, praticando. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, ser justo, de amor e caridade, na sua maior pureza. Quer dizer, praticar isso de uma maneira sincera, honesta, para nós mesmos. Não tem como nós fugirmos de nós, a nossa consciência nos acusa. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. O que ele fez no dia? Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Bom, né? O que a gente quer para nós? Coisas boas? Vamos fazer coisas boas para os outros. Ele tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Ele sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade, sem reclamar. Tudo que acontece a gente tem que atravessar sem reclamar. Nós precisamos passar por isso.
Então vamos atravessar. Tem fé no futuro. Ele sabe de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui e o que ele está praticando para o seu futuro. Então ele tem fé no seu futuro, porque ele está trabalhando de uma forma correta, né? Real. Por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, os bens da terra. Nós temos que cuidar dos bens da terra. Ele faz parte, é o nosso progresso. Mas, acima de tudo, a parte espiritual ela é maior, porque é isso que nós vamos levar para o plano espiritual. O que nós fizemos? Qual a nossa moral? Cuida dos bens da terra, sim, mas, em primeiro lugar, a parte espiritual. Sabe que todas as vicissitudes, todas as mudanças na vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem, possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa de ninguém, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça, ser justo, ser honesto. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos, aqueles necessitados que muitas vezes passam por nós. E quantas pessoas também nos socorrem nas nossas aflições. Olha como é uma troca, olha como é bom. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes que em si mesmo, que aí nós não tornamos egoístas, orgulhosos. De tratar dos interesses dos outros, antes que dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. Quando a gente ajuda a outra pessoa, se nós somos orgulhosos, egoístas, nós vamos ver o que eu ganhei e o que eu perdi. E não é assim o homem de bem. Ele pratica em função do outro. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema, a condenação aos que não pensam como ele. Ele entende, ele aceita, ele vai se melhorando também com tantas informações novas, mesmo que ele não ache que esteja certo, mas ele vai analisar para ver a parte melhor que ele pode retirar disso. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Então, a caridade é o guia. O que eu fiz, a minha consciência mostra, foi uma boa caridade? Então, ela é o meu guia para a minha melhora, para o meu crescimento. Em função disso, o crescimento do outro. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando pode evitar, falta o dever do amor ao próximo, e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Então não é que é uma troca, mas se eu perdoo, quando eu também estou errado, estou precisando do perdão, eu vou pedir e vou conseguir. Porque é uma troca, afinidade, né? Ação e reação. É indulgente, ele não julga, ele é caridoso com o próximo, né? Para as fraquezas alheias. Todos nós temos as fraquezas, então o homem de bem ele não vai julgar isso.
ele vai entender, ele vai compreender tudo isso, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Quem que vai atirar? Todos nós temos o telhado de vidro, né? Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência, nem a contar para todo mundo. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Esse é o trabalho que nós temos que ter, o homem de bem. Eu tenho a minha imperfeição e eu tenho que mudar. Então eu vou analisando e vou transformando pouco a pouco essa imperfeição em coisas boas. Todos os seus esforços tendem a permitir e dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera, né? Do que no dia de ontem. Hoje eu vou melhorar no dia de ontem. Então, esse pensamento positivo, olha a fé aí trabalhando. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, ele aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros, das outras pessoas. As outras pessoas também têm qualidades, também são importantes. Então o homem de bem não vai se sentir melhor do que o outro. Não, nós somos todos iguais. Então vamos valorizar o conhecimento, a sabedoria do nosso próximo. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados, né, as suas qualidades pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Deus dá, mas Ele pode também retirar, se nós não soubermos usar. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque Ele sabe tratar-se que é de um depósito. Deus nos concede, mas depois nós temos que devolver. Como é que nós usamos o que Ele nos deu? Do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões, né? De fazer coisas, o orgulho, de fazer mal, prejudicar, muitas vezes quando o dinheiro não saber usar, e depois vamos ter que devolver a Deus, e fizemos o mal, só prejuízo, né? Se nas relações sociais, no trabalho, na vida, né, alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Use a sua autoridade para erguer-lhes a moral, e não para os esmagar com o seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subordinado, aquele que trabalha, né, o homem de bem, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo, a obrigação de procurar cumpri-los conscienciosamente. Olha que relação boa. Um é o patrão, o outro é o funcionário, mas cada um cumprindo a sua função, a sua missão, com amor, com carinho, um auxiliando o outro para que tudo possa prosperar e crescer. Esse é o progresso. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz às demais. Quem nos disse isso é Santo Agostinho. Santo Agostinho que viveu, teve muitas dificuldades com a mãe, e quando perdeu a mãe sempre auxiliando ele. Quando ele perdeu a mãe, ele entendeu que ele deveria mudar. Então veja, não importa o momento que eu quero mudar, mas importa que eu quero mudar. Então aí ele fez essa mudança, essa transformação, e hoje vem nos dar esse exemplo, esse auxílio, né, para mostrar. Ele viu quanto que ele fez de errado, e na mudança, quanto que ele melhorou. Hoje ele é um espírito de luz. Isso ele nos convida, todos nós, para que, trabalhando
de forma correta, a gente possa ser, depois que desencarnar, ser espírito de luz também, ajudando, né, como ele a Jesus. Então o Evangelho, ele vem nos instruir, ele vem nos ensinar como nós devemos ser. Estamos aqui na terra em expiação e provas. Nós não viemos para ser servido, mas para servir, trazer a melhora moral ao nosso planeta Terra, ajudar a fazer o progresso. E o progresso é de todos os seres, incluindo nós também. Tudo que fazemos em auxílio ao outro sai de dentro de nós, dos nossos conhecimentos, das nossas intenções. Por isso o homem de bem nos ajuda a realizar a verdadeira caridade, o verdadeiro amor. Assim somos os verdadeiros filhos amados que Deus quer para a sua seara, para que nós possamos trabalhar para Ele, conhecer e praticar, tendo fé em Deus e na sua justiça. Que a gente possa entender, né, essa parte do homem de bem, para que a gente possa melhorar, se evoluir e conseguir, né, quando a gente chegar ao plano espiritual, uma casinha melhor, né? Como Jesus nos disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós é que vamos escolher. Então que a gente possa usar essa inteligência, essa sabedoria e fazer isso. Vamos à prece? Obrigado, Senhor, pelo seu infinito amor, pelos espíritos de luz, através do Evangelho, nos ensinando o verdadeiro caminho que devemos seguir. Obrigado, Senhor, que o amor é o remédio para as nossas curas, nossas doenças, pois para sarar a guerra, eliminá-la, vamos trabalhar em sentido do amor e vamos praticar ele para termos a terra abençoada com mais calma, com a esperança e o equilíbrio. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, obrigado, Senhor, que as águas e as garrafas da água nos lares, que já estão sendo fluidificadas, derramando este bálsamo salutar, trazendo o remédio, o auxílio, para sermos curados e nos tornarmos o homem de bem. Boa noite a todos, e que essa energia seja derramada a cada um de nós, que possamos levar aos nossos lares, e que essa energia também vai saindo e entrando a cada casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus.